Boa noite com a Ana. Seja muito bem-vinda a mais um encontro comigo, porque hoje o tema é babado. Olha só o que a gente vai conversar hoje, hein? Deixar o bebê chorar é traumático? O que será que a experiência mostra de verdade a respeito disso? Então, para isso, respira fundo, pega seu chá, sua água. Hoje eu tô de água. Pega um suco, um café, mas vem comigo. Porque, mãe, preciso falar com você, viu? Porque eu sei que você, só de ouvir a palavra choro, só de ouvir o choro do seu bebê, você já se inquieta. Já cria ali um incômodo, uma sensação ruim, uma questão de que o bebê está sofrendo, que está sendo abandonado. Mas deixa eu te contar, nem todo choro é abandono. E nem todo choro também significa que você está fazendo algo de errado. E é sobre isso e muito mais que a gente vai conversar no encontro de hoje. Porque eu sou Ana Karine, sou terapeuta especialista em sono infantil, enfermeira, neonatologista e a minha missão aqui é te ajudar, te ensinar a aplicar um método que faça o seu bebê dormir sem trauma, sempre com acolhimento, leveza e muita clareza em tudo que você for fazer, tá bom? Pegou o seu cafezinho, pegou o seu chá? Vamos conversar? Será que deixar o bebê chorar é realmente algo que vai ser sempre traumático? O que você acha? Já vai pôr no café, coando aí o café e pensando sobre isso. O que você acha sobre isso? Então vamos conversar, porque o que você vai ver hoje nesse vídeo? Vamos lá. Hum, o choro como uma forma de comunicação do bebê, vamos falar sobre isso. O choro como parte natural também da evolução da criança, do ser como um todo. E também a confusão entre chorar e sofrer. Mas fica tranquila, porque o que você não vai encontrar nesse vídeo? Você não vai encontrar nesse vídeo que é normal deixar o bebê chorar para ele aprender a dormir. Aqui não. Você não vai encontrar nesse vídeo também falando que ensinar o bebê a dormir é ter que deixar ele de um abandono emocional. Porque eu sei que muita gente fala isso por aí. E você também não vai encontrar nesse vídeo que é comum romantizar o sofrimento. Porque é assim mesmo, o bebê sofre e uma hora ele para de dormir e é assim. Só tem como ensinar o bebê a dormir se for sofrendo. Então, você não estava no vídeo certo, mas agora você está no vídeo certo com a pessoa certa. Porque aqui, ó, tô cheia de coisa para falar para você. Então, vamos lá, vem comigo, porque olha só. O que eu vou te trazer hoje, eu quero que reduza a sua culpa. Porque eu sei que dentro de nós a gente tem uma expectativa de que o bebê ele não vai chorar. Que assim, eu só sou uma boa mãe se o meu bebê não chorar. Parece que o bebê calminho, ele sempre remete a uma mãe muito boa. Que o bebê é aquele bebê assim que é tranquilo. Nossa, como você é uma mãe paciente? Ora, é muito fácil ser mãe de um bebê que não chora. Então isso te dá o mérito de ser uma boa mãe. Isso acaba te dando um peso de que, nossa, meu bebê chora muito, meu bebê chora para dormir e parece que eu tô fazendo tudo errado. Então eu quero, ó, tirar esse fardo, te aliviar isso, porque isso não tem nada a ver com sono. O que também complica muito é você tomar decisões na hora desse choro, na hora que a sua emoção está aflorada. E isso que eu quero te conduzir aqui, a você saber entender, saber acolher esse choro e não tomar uma decisão despreparada, sabe? E aqui eu também quero trazer exemplos de mães que fizeram o meu método, de mães que souberam acolher esse choro e que fizeram total diferença. Então já vou mostrando, olha só, o depoimento dessa mãe que no meio do processo, com o sono, ela logo percebeu e logo se sentiu muito segura. Porque olha só o que ela me falou. Vai pôr aí na tela, olha só. O bebê, aqui fiz questão, né, de não expor o nome da criança. O bebê acordou às 3 horas da manhã. Chorou muito. Chorou. Vamos lá? Ele chorou. Pedindo mamar. Mas eu fui firme. Olha o parênteses. E amorosa. E aí? E não cedi. Voltou a dormir sem mamar. Mas demorou muito. É natural. Neste primeiro momento, faz parte, né? Usei as estratégias que você me ensinou. E falei que conseguiríamos superar isso juntos. Olha que fofo. E olha só. Quando o sol acordasse e fosse hora de dar bom dia, ele teria o mamazinho. Mas agora de noite não tem mais e que ele aprenderia a dormir só fechando o olhinho, abraçadinho com a mamãe. Enfim, a gente foi conversando. É isso que eu quero que você descubra aqui nessa aula de hoje, nesse encontro de hoje. Toda essa tranquilidade. Pareceu uma mãe traumatizada? Pareceu um bebê sofrendo? Não, não pareceu. Pareceu uma mãe que sabia o que ela estava fazendo. Olha só o que ela falou. É normal, né? É natural, né? Então ela mesma falou: eu fui firme e amorosa. Então é isso que eu quero que você perceba também. E a gente vai conversando mais sobre isso.
Porque eu sei que em algum momento você deve ter tido algumas objeções na sua vida que te fizeram paralisar. E aqui eu também quero mostrar algumas frases que vão, assim, abrir a sua mente e transformar de fato o seu coração. Porque, olha, vamos começar pela mais clássica. Qualquer choro, será que traumatiza mesmo? Nossa, mas ele tá chorando, eu preciso pegá-lo, eu preciso dar mamar, eu preciso dar cola, eu preciso dar uma chupeta, porque tá traumatizando. Menina, choro não é trauma. Trauma é desamparo. Você acha que o bebê ali, que acabou de nascer, logo eu terei o meu quarto filho, o bebê acabou de nascer, tá chorando. Nossa, tá traumatizando meu filho, me dá, doutor, me dá, porque tá traumatizando o bebê. Nunca vi. O bebê chora e a gente quer ouvir aquele choro. Eu já tive a experiência de alguns partos não ouvir imediatamente o choro, é horrível. A gente quer que o bebê chore, porque naquele momento o choro é uma comunicação de que está tudo bem. Então o choro, ele não é um trauma. Agora o desamparo sim é um trauma. De você ver aquele bebê chorar e você não conseguir e não saber o que fazer e deixar ele chorar. Então vamos pensar? Então aqui, eu sei que você pensa isso. Porque o choro ele mexe muito com a gente. Então, desde esse momento, né, do encontro da maternidade, que a gente vê muito o choro como uma comunicação muito eficaz conosco. Quando a gente ouve o choro do bebê, logo, rapidamente, a gente é levada para aquele mundo de preciso atendê-lo. E é normal. Não quero que você pense assim, que você é diferente por se sentir angustiada com o choro do bebê. Não, eu quero que você perceba que é comum isso acontecer. Que muitas mães, inclusive eu também já me senti assim. Mas olha, se o bebê já chora hoje, com você tentando fazê-lo dormir. Mas imagina se o seu bebê chorar, igual o bebê dessa mãe aqui, com você acolhendo, com você conversando, com você explicando, com você sabendo o método certo a ser feito. Imagina, ele vai chorar, só que ele vai estar sendo acolhido. Porque eu sei que talvez hoje o seu bebê está chorando, isso te traga uma sensação de não sei o que fazer, parece que cada dia ele chora mais, parece que. E quando não só ele chora, e quando você chora também? Porque às vezes o bebê começa a chorar e a mãe começa a chorar junto. Porque assim, eu não sei mais o que fazer. Parece que eu tô fazendo tudo errado. Porque, de fato, aquele choro do bebê traz em nós uma angústia muito grande. Uma inquietação muito grande. Então, calma. Calma. Vamos começar a clarear as coisas. A perceber que não é assim. Choro acolhido não é abandono. Mais uma vez, você acha que aquela mãe abandonou o filho dela? E eu quis trazer esse depoimento porque ela falou, ele chorou muito. Eu não vou te enganar, eu não vou mentir pra você. Falar assim, olha, é um bebê que tá sem mamar à noite. Vamos acolher também o bebê na questão de, poxa, ele nunca dormiu sem mamar na madrugada. É a primeira vez, talvez a segunda, a terceira noite que tá fazendo isso. Por que colocar tanta expectativa num bebê que às vezes tá fazendo isso pela primeira vez? Então, pera lá, vamos com calma. Vamos reduzir essa expectativa no bebê? Vamos reduzir isso aqui? Ele tá aprendendo. E ela também tá aprendendo. Porque ela falou isso pra ele, a gente vai vencer juntos. Olha que legal. Ela se colocar numa posição de que, poxa, Ana, eu também tô precisando. E foi uma mãe que fez um processo inteiro, assim, super fofo, muito leve, e que, obviamente, ela conseguiu, com um período muito curto de 4 semanas, ensinar o filho a dormir sozinho, sem precisar mamar à noite, sem ter os despertares para mamar, porque ela entendeu e acolheu aquele choro. E é isso que eu também quero que você saia daqui hoje, pensando de um modo diferente no choro desse bebê. E aqui, olha só, se ele chorar, eu estou falhando como mãe? Eu já dei até uma adiantada nesse tema, porque parece assim que se o bebê tá chorando e você tá tentando identificar aquele choro, parece que você é uma mãe descuidada. Não parece assim, na visão das outras pessoas? Vamos dar um exemplo aqui. Você tá com seu bebê, ele começa a chorar. Ele acabou de mamar. Acabou de mamar. E aí você colocou ele no bercinho, no Moisés, no carrinho, na cama ou no berço, que tem muito espinho. Você colocou ele lá, aí vem alguém, uma rede de apoio, que nem sempre apoia tanto, e fala o seguinte pra você: ó, tá chorando, acho que tem que dar mamar. Fulana, Ana, Karine, tá chorando, ó, quer mamar. Quem foi que disse que ele quer mamar? Como que você sabe que ele quer mamar? Então, da gente também se colocar numa posição de eu sou uma boa mãe quando eu consigo identificar o choro desse bebê.
Aí vai você falar assim: "Não, tudo bem, eu vou ver o que está acontecendo. Oi, filho, não sei o quê, será que é a fralda? Vamos trocar a fralda, não sei o quê, nã-nã-nã". Você também está sendo uma boa mãe, porque você está acolhendo esse choro do bebê. Só que você pensar que você falha, não, isso não te prova nada. Sabe por quê? Se o bebê chorar, não é prova de que você é uma boa mãe. Prova de que ele está se adaptando. Olha só o exemplo que eu trouxe. Esse bebê que estava se adaptando. Vai me dizer que essa mãe aqui não é uma boa mãe. Que conversou, que explicou do mamazinho só no início do dia, que falou que estava aprendendo junto, que ficaram juntinhos, que deu água para o bebê, que retirou ele do quarto. Isso não é uma boa mãe? E ela entendeu e acolheu esse choro. Então, o bebê que chora não tem nada a ver com uma boa mãe ou não. E anota aí essa frase, que eu fiz questão de fazê-la bem forte para fincar no seu coração. Mãe boa não é a mãe que zera o choro. É a mãe que responde com segurança. Nessa mãe aqui eu senti segurança. Nessa mãe aqui eu senti muita segurança. Porque ela foi firme e ela não foi carinhosa. Eu não vi ela falando assim: ah, vai dormir. Vai dormir agora. Não tem mais mamar nessa casa. Você já tá grande. O meu peito está ferido. Ela não zerou o choro. Você entendeu que ela me falou, ele chorou muito. Ela não zerou esse choro imediatamente. Mas ela se tornou uma boa mãe porque ela estava segura. E ela respondeu a esse filho com muita segurança. Meu amor, não está na hora de mamar. Você vai ter um mamazinho, como ela explicou, quando o sol nascer. É essa segurança que o bebê e você precisa quando você é guiada por um método certo, que te acolhe, que te entende e que tá com você sabendo que o bebê vai chorar. Se tem uma frase que eu amo é: cachorro late, gato mia e bebê chora. Então, de você acolher. Então, assim, tem choro de fome, tem choro de desconforto, tem choro de cansaço, tem choro de tédio, porque o bebê também sente muito tédio de ficar numa posição, quero sair daqui. Mas como que ele vai fazer pra você tirar ele da cadeirinha? Ele tá achando um saco. Fica naquela cadeirinha reme-reme, 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 reme-reme. E você tá achando o máximo, porque você tá conseguindo lavar uma louça. E ele começou a chorar. Aí você já sai da louça assim: ah, não é possível que esse menino quer mamar de novo. Cara, eu não quero mamar, eu só tô cansado dessa cadeirinha. Só que você já vai muito nesse loop de, nossa, não sei o quê, já vou ter que dar mamar pra esse menino, lá, lá, lá. Não. Mas quando você age com segurança, o que foi, meu amor? Tá cansado aí? Ah, aí tá muito chato mesmo. Vem aqui um pouquinho no colo com a mamãe. Vou só enxagar esse copo aqui e aí eu te coloco no carrinho. Quem sabe lá tá melhor, né? E que tá um tapetinho, hein? Você zerou o choro, às vezes ele continua chorando aqui, mas você tá acolhendo esse bebê. Então, esse choro tende a ir diminuindo com o tempo, porque ele vai entendendo e ele mesmo vai percebendo que esse incômodo pode ser comum e que ele consegue se acalmar também, às vezes, sozinho. Então, uma boa mãe não é a que evita o choro, mas é a mãe que não abandona. Porque a partir da nossa saída da maternidade, parece que é ensinado para nós que a gente precisa evitar o choro do bebê. O bebê tá chorando na maternidade, às vezes você tá, sei lá, penteando o cabelo, escovando o dente, a depender da pessoa que está como sua rede de apoio. Na Karine, tá chorando. Tudo bem, eu tô terminando de escovar os dentes. Na Karine, ó, tem que dar uma mamar. Meu Deus do céu, o menino não para de chorar. Você já pensou em comprar uma chupeta? Nossa senhora, gente, tem chupeta boa demais. Ó, já vi aqui, ó, comprei. Não, Deus me livre, esse menino tá chorando demais na Karine. Gente, o bebê chorou por 45 segundos. Terminei de escovar os dentes. Você percebe que às vezes é um grande exagero? Nossa, vem logo, você tem que dar mamar. E às vezes, infelizmente, é o próprio marido que te traz isso. Sabe? De você deu um super mamar pro seu filho, tá com assim, panzinado de TT, aí você dá pro seu esposo e fala: meu bem, você consegue pô-lo pra arrotar? O marido pega, ixi, meu bem, acho que, ó, chorando demais. Nossa, não tá certo esse menino chorar desse tanto, não. Ó, dá mais. É, acho que a gente vai ter que dar uma madeira pra ele. Vamos comprar fórmula? Pergunta aí pro pediatra qual que compra. Fórmula ou chupeta? Vamos lá dar logo uma madeira? Você não é uma boa mãe quando você fica ali evitando o choro, mas é quando você não abandona. Quando você tá escovando o dente, fala: não, peraí, eu vou. E se você tá numa situação sozinha com seu filho, você tá aqui, ó, meu amor, eu tô indo. Mamãe tá indo, meu amor. O que foi, filho? Essa conversa já não é mais um abandono. Você já tá conversando. Eu aqui na barriga não fico o tempo todo conversando com a minha filha. Aí ela nasce, acabou a conversa.
não tem uma conversa. Porque eu não deixo ela comunicar, eu não deixo ela conversar, porque é o choro, a conversa. E eu quero sempre calar essa conversa. É chupeta, é mamadeira, é colo, é peito. Como que eu vou conversar com ela? Então, a boa mãe é a mãe que não abandona. E eu sei que isso não é rápido. A gente precisa ir se reinventando. Cada dia um pouquinho mais. E o sono, ele só melhora a partir desse momento que a gente vai compreendendo isso. Porque tem outra mentira para você, outra falácia muito ruim, que é o sono só melhora quando você deixa o menino chorar. E essa é antiga, viu? Se você for conversar com a sua mãe, com a sua sogra, a depender da sua idade, se for muito parecida com a minha, é uma geração que ensinou a gente, que eu, a dormir desse jeito. Pergunta para uma pessoa lá com seus 50 anos. Que jeito que você fazia meu marido dormir? Que jeito que você fazia meu filho dormir? Desculpa. Que jeito, mãe, que eu dormia? Ah, sei lá, pra mim eu deixava você lá chorando, parece que você dormia. Nunca tem uma memória, gente. Porque assim, e aí ainda fala assim, parece que era mais fácil. A gente só colocava vocês lá e vocês dormiam. Parecia mais fácil mesmo, mas isso é chamado de abandono. Tá bom? Então, assim, não existe isso. Uma vez eu tava na fila da natação, ali assistindo minha filha fazer a natação, e aí uma mãe perguntou, assim, sempre acontece muito perto de mim, elas não sabiam que eu era consultora de sono, mas uma mãe conversando com a outra, e eu aqui, ó, de ouvido atento, foi e falou assim, nossa, eu preciso desmamar o irmãozinho da menina da natação. E aí a outra deu um super conselho. Falou assim, deixa umas 4 noites chorando. Foi assim que eu desmamei o fulano. Foi super tranquilo. Quase que eu falei, pra você, né? Que foi super tranquilo, né? Porque pra criança ficou 4 noites abandonada, isso não foi tranquilo. Então, isso não fez. E eu sei que muita gente faz isso no desespero, talvez você já tenha feito isso com outro filho, mas é porque você não tinha encontrado um método, uma aula, uma pessoa para te ensinar, tá bom? Mas assim, você não precisa virar uma mãe dura. Eu te trouxe aqui uma realidade de uma mãe que fala mamazinho pro filho. De uma mãe que fala, a gente vai vencer isso juntinhos. Mas ela foi firme. Então você não precisa se tornar uma mãe dura, mas você não pode mais ser refém da madrugada do seu filho. Que o menino faz, você já tá. Sabe? Não é isso. Então existe um caminho do meio. E é este caminho do meio que eu quero te trazer. É sobre isso que a gente está falando. Porque é intervir do jeito certo. É fazer na hora certa. É fazer do método certo. E olha, sofrimento é caos repetitivo. A constância, sim, gera algo bom no bebê. A constância é cuidado. Então, sabe o que é sofrimento? É o caos repetido. É um dia ele dorme dormindo mamando. Aí o outro ele não. Ai, hoje eu tiro esse peito. Hoje ele dorme sem esse peito. Aí hoje ele dorme lá, sei lá, com a chupeta na boca, porque você sacudindo, 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 pá, chupeta na boca. No outro dia, o seu esposo já vem, não aguento mais, bota ele aqui na nossa cama, aí ele dorme na cama, ele acorda 17 vezes. Aí no outro dia você fala, não, pera, eu vou dar mamãe todas as vezes. Aí dá mamãe todas as vezes, o menino volta a dormir mamando. Aí já nem tem mais a chupeta. Aí na quinta noite a sogra vem e fala, não, bota uma fuxicória nessa chupeta, que aí só antigaço, que é um açúcar. Bota fuxicória nessa chupeta, chama chupeta. Isso é um sofrimento. A criança ela não sabe o que vai acontecer. Um dia mete uma chupeta na minha boca, um dia eu durmo agarrado no peito da minha mãe. No outro dia meu pai me dá uma mamadeira, no outro dia minha avó me dá uma chupeta com açúcar. Isso sim é um sofrimento. E no fundo a mãe sabe que ela tá, cara, não tô fazendo certo. Mas quando ela decide fazer de um jeito certo, com um método certo, a constância, por mais que tenha um choro, mas esse choro será sempre acolhido, isso não traz um sofrimento. Ela sabe que é natural, né? Foi o que essa mãe me falou. Porque a gente já tinha conversado que seria natural. Então isso fica totalmente diferente. Porque olha só, o que as pessoas mais me perguntam, coloca aí na tela também. Deixa eu te perguntar, a pergunta que todo mundo faz. Precisa deixar chorar? E aí, diante de tudo que a gente conversou, você acha que precisa? Você acha que é o melhor método é de fato deixar chorar? Não, isso não é. Porque o sono ele melhora somente quando tem previsibilidade, quando o bebê sabe o que vai acontecer. Agora imagina um bebê que é abandonado no quarto dele e ele não sabe o que vai acontecer. Será que ela vai entrar? Será que ela vai voltar? Será que vai ter chupeta? Será que eu vou ficar a noite toda sem mamar? Será que ela vai entrar? Será que tem chupeta?
Isso não tem previsibilidade nenhuma no bebê. Isso é abandono. Agora, quando você faz e o bebê sabe, será que ela não vai dar de novo mamar? Não deu. Será que... não deu, mas pelo menos eu tenho o colo dela. Pelo menos eu tô com ela. Pelo menos eu tô sendo acolhido. Aí isso sim gera um resultado. Porque não é deixar chorar assim. É você acolher esse bebê. Assim como essa mãe fez. E eu sei que a preocupação dessa mãe de deixar chorar também pode ser a sua. Então, não. Aqui não. Com o meu método, não. Você não deixa o seu filho chorar, você sempre acolhe o choro. E mais uma vez aqui, ó, olha, essa mãe me falou: Oi, Ana, fiz cursos sobre isso com meu primeiro filho, mas ele tinha tanta dificuldade com o sono que ficou horas chorando e pegou trauma. Nunca mais consegui ficar com ele no berço. Ele gritava desesperado. Enfim, eu não concordo em deixar chorar, sem fim até aprender. E não é assim. Essa mãe eu sinto muito que tenha acontecido isso com ela. Porque, infelizmente, existem outros profissionais de sono que falam isso. Deixa chorar, deixa chorar. Eu já tive a experiência de ter uma amiga que, inclusive, pagou caro para uma consultora de sono ir na casa dela, ficar com ela sentada na sala, escutando o filho chorar e falar: não vai. É assim mesmo. É super normal. Não vai. Não vai. E, infelizmente, tem outros cursos, como essa mãe falou, que ensinam isso e o bebê chora por horas sem acolhimento. E essa mãe e eu, e acredito que você também não concorda que esse é o método para ensinar o seu filho a dormir. E não vai ser. Porque agora a gente aprendeu o jeito certo. O jeito certo é o acolhimento. O jeito certo é entender que não é deixar o bebê chorar. E eu sou uma boa mãe, sim, quando ele chora. Porque eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo e eu estou acolhendo o meu filho. E sofrimento é não saber o que fazer. E previsibilidade e constância é cuidado. E abandono é demonstração de amor. Eu espero que a partir de agora, toda essa sua objeção contra a questão de choro possa sendo curada mesmo. Porque ignorar o choro, esperando que ele pare sozinho, não vai dar certo. Ou pular de colo, como eu falei, pula do colo, pula do beijo, peito, cama, beijo, colo, chupeta, mamadeira, fórmula, chupeta, mamadeira. E aí você até me traz, Ana, eu já tentei de tudo. Mas não é isso que vai fazer mudar. É você acolher aquele choro. É você ter uma constância certa. Não a constância do jeito errado, sabe? Então, agir pelo desespero não dá certo. A gente precisa do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Então, você já entendeu. Que é acolher o bebê, entender o que está acontecendo, entender que nem todo choro é sofrimento. Nem todo choro é fome. E que você vai descobrindo isso ao olhar para o seu bebê, a pensar. Sabe, quando o bebê acabou de mamar e ele começa a chorar, provavelmente, quase 100% de certeza que não é fome. E como o choro é uma comunicação, você vai comunicar-se com ele. O que foi, meu bem? Te dei mamar agora. E vamos dar uma olhada nessa fraldinha? Ó, cheio de xixi. Vamos lá trocar o xixi. Pegou no colo, trocou, não, o bebê já dá uma risadinha, já mexe a perninha, já faz uma massagem. Aí sim, hein, campeão, tudo bem. Colocou no carrinho. Ana, parece que tem espinho. Tive que pôr no peito. Mas eu não tinha acabado de mamar? Vamos acolher? Vamos ver o que ele vai nos falar? Oi, meu amor! De novo, hein? Ah, esse carrinho tá muito chato, né? Vamos tentar balançar um pouco. Ó, pus um arquinho. Ó, que legal. Ó, Ana, mas ele começa a chorar. E aí você tira imediatamente? Não. Você acolhe. Olha essa lua, olha. Pam, balançando, ó. Pam. Lua, lua, lua. Lá, lá, lá. Parou de chorar. Sabe por quê? Porque você não reagiu. Você agiu. Então, quando o seu bebê chorar, observe. Você sabe o que fazer? Ou você sempre reage no automático? E eu até te convido a deixar aqui nos comentários isso. Ana, eu sempre ajo no automático. Qual que é o automático? É aí que pega as associações, né? E é aí que o bebê fica inseguro ou ele sente segurança onde não deveria, sabe? Então agora eu quero que você comece a reagir. Na verdade, que você comece a agir e pare de reagir. Porque o reagir ele é muito rápido. E o reagir ele não traz bons resultados. Eu quero que a partir de agora você entenda que você pode ser a mãe aqui, ó, do jeito certo. Que você consegue ser esse tipo de mãe. Que você consegue tolerar esse choro e acolher. De conversar com ele de um jeito fofo. De explicar pra ele que eu tô junto com você. Tá difícil, né? Mas a gente tá aprendendo juntos.
Então, a partir do momento que o seu filho chorar agora, que você, epa, para, o que será que ele quer me dizer? Será que é a fralda? Será que é birra? Será que é sono? Será que é fome? Será que é saudade? E nem sempre é, deve ser fome, deve ser peito, deve ser... O que será? O que você quer me dizer? E você só vai entender se você deixar ele se comunicar. E ele só vai se comunicar mais e melhor se você acolher esse choro. Se você deixar ele te falar e não abandonar. Eu espero que tenha ficado muito claro para você a questão de abandono e a questão de acolher o choro. E que a partir de agora você possa acolher o choro do seu bebê. Porque isso vai te fazer uma mãe muito mais segura, uma mãe mais confiante de que eu sei o que eu estou fazendo e que eu sou uma boa mãe quando ele chora. E eu sou uma boa mãe porque eu acolho esse choro. Entende? Então, choro não é sinônimo de trauma, mas o abandono é. E eu sei que você não vai abandonar e talvez nunca tenha abandonado seu filho. E se você abandonou, agora é o momento de você tomar as rédeas e acolher esse choro. E por falar em acolher, se você se sentiu acolhida também com esse vídeo, envia para outra mãe que precisa aprender sobre isso. Ou envia para sua rede de apoio, que acha que deixar chorar é sempre um trauma e que deixar chorar é a mesma coisa de abandonar. Essa pessoa também vai precisar estar aqui conosco, tá bom? Então compartilha com mais mães, deixa seu like, se inscreve, tá? Envia, compartilha para que essa mensagem possa chegar a mais lares e principalmente, primeiramente, no seu, tá bom? A gente se encontra em outro Boa Noite do Ana e eu te convido para a live do dia 19/2, às 20 horas. Bebê dorme, mamãe sorri. Qual o segredo para o bebê dormir a noite toda? O segredo será revelado. Então faça a sua inscrição no link, porque esse dia vai ser o dia mais especial do sono e da vida do seu bebê, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ana Karine vai te ensinar o que fazer. Online e gratuito, fácil de entender. No dia 19 você vai aprender. Às 8 da noite, sono vai aparecer. É método gentil, sem choro, sem pressão. Ciência e carinho de mão em mão. Fevereiro 19 às 20 horas, então prepare-se pra